Olá, meu nome é Andréa Bortolazzo, eu sou fisioterapeuta especialista na saúde da mulher e pélvica e vou falar com vocês um pouquinho sobre a importância da fisioterapia durante a gestação. Para iniciar, eu gostaria de falar sobre o preparo para gestar. Nós já sabemos, de base científica, que de 30% a 50% das mulheres não têm consciência da musculatura do assoalho pélvico. O que isso quer dizer? Se eu recebo um comando de contração, lá no meu períneo o músculo não responde a isso. E é muito importante a gente avaliar essa consciência, avaliar essa musculatura antes da gestação. Porque se essa musculatura estiver em deficiência de função, eu tenho tempo hábil para poder trabalhar essa reabilitação, considerando que algumas das terapias utilizadas não são compatíveis com o período da gestação. Então seria muito interessante que a mulher que deseja gestar passe por uma avaliação com o fisioterapeuta. No momento da gestação, quando a gestação se inicia, não há nenhuma contraindicação de estar se fazendo fisioterapia de assoalho pélvico. Por uma questão de segurança, se estabelece a recomendação de iniciar sessões de fisioterapia a partir da 12ª semana de gestação. E assim ela vai seguir acompanhando o pré-natal até o parto e o pós-parto também. No preparo para a gestação, a fisioterapeuta vai avaliar a função dessa musculatura, como eu disse, a consciência perineal, se é presente ou não presente, a coordenação desses músculos e a função de poder de contração, o poder de sustentar essa contração, contrair lento, contrair rápido e o conhecimento desta mulher para fazer o movimento do expulsivo, muito importante no momento do parto natural. Na fisioterapia, nós vamos ter como primordial o treino muscular do assoalho pélvico, que são os exercícios de contrações livres. O que seria esse treinamento? Eu vou contrair o canal da minha vagina e vou segurar bem forte essa contração, como se eu estivesse segurando o xixi e o cocô para não escapar. Esse é o comando que o seu cérebro entende para realizar esse movimento. E eu vou relaxar essa contração devagar. Eu tenho assim então uma contração lenta. A contração lenta ela vai ter um papel muito importante ao ativar as fibras do músculo, que são as fibras de sustentação. Eu tenho a contração rápida, que eu simplesmente contraio e solto, que vai exigir mais da coordenação desse músculo. E essa contração rápida, ela vai trabalhar junto às fibras rápidas do músculo, que são as fibras responsáveis pela continência, não perder xixi e nem cocô. É muito importante fazer isso acompanhado de um profissional, porque é ele quem vai avaliar se essa coordenação está correta, se esse tempo da contração está correto. É muito importante trabalhar a consciência da mulher em relação à musculatura perineal. Para isso, eu tenho que ter uma ideia de como é a minha estrutura anatômica na pelve. Então, se eu observar a imagem, eu vou poder ver que eu tenho uma musculatura mais superficial, que é aquela musculatura que a gente consegue tocar num simples toque vaginal, e eu tenho uma musculatura mais profunda. Essa musculatura trabalha em conjunto para manter a continência, tanto fecal quanto urinária. Ela vai trabalhar na hora do prazer da relação sexual. Ela também vai trabalhar para suportar e sustentar os órgãos pélvicos no lugar e evitar assim o prolapso uterino ou prolapso de bexiga. E nós vamos trabalhar com ela de forma ativa no parto natural. Na fisioterapia, para ajudar a mulher a ter ganho dessa consciência, nós temos o uso de um aparelho chamado biofeedback. Ele não emite nada para o corpo da mulher, mas ele capta o sinal da musculatura e dessa forma a mulher pode fazer um treinamento seguro durante toda a gestação das suas contrações lentas, contrações rápidas, contrações sustentadas, inclusive simular o período expulsivo do parto e observar como que essa musculatura se comporta. Uma terapia muito utilizada é o uso do Epinol. O Epinol ele é uma sonda que se coloca dentro do canal vaginal e essa sonda ela vai inflar e ela vai simular nesse canal vaginal uma pressão parecida com a pressão que a mulher vai sentir no momento da descida do bebê.
quando a cabecinha do bebê, o corpinho do bebê estiver passando pelo canal vaginal, ele alonga totalmente essas estruturas do canal vaginal. E a sensação de pressão é muito forte. Muitas mulheres relatam essa sensação como dor. Trabalhar o alongamento prévio dessa musculatura nos ajuda a passar por esse período do parto numa situação mais confortável e mais consciente. O Epinou ele foi criado para evitar a episiotomia, que é aquele pequeno corte feito na entrada do canal da vagina. Com o Epinou é possível alongar essa fibra muscular para que a episiotomia não seja necessária. Nós vamos falar agora um pouquinho sobre massagem perineal. Massagem perineal é o que tem muita evidência científica sobre o preparo dessa musculatura para o parto. A massagem ela é simples, é um toque na entrada da vagina. Então imagine aqui a sua vagina. Você vai pegar a polpa do seu dedo e você vai tocar na borda de entrada da vagina. E você vai fazer aqui movimentos circulares e vai deslizar até o outro lado. Para fazer a automassagem, você vai precisar de posições confortáveis. Uma posição sugerida é sentada no vaso sanitário, no seu banheiro, com as pernas bem afastadas. Com essa mão, você vai massagear a parede lateral da vagina até chegar na região da fúcula, que é a região baixa da vagina. Essa outra mão vai ser possível você massagear essa parede aqui. Não há necessidade de usar gel ou óleo para essa massagem, embora você encontre na internet várias informações de óleos para serem usados. Eu deixo um conselho: use apenas o que for de uso ginecológico. Durante a gestação, o nosso corpo está muito sensível e fazer uma reação alérgica a qualquer óleo é muito fácil. Então, a massagem ela só precisa que o dedo deslize com a própria secreção da vagina. A mulher final de gestação já está hipersecretiva, então essa secreção da vagina, que é uma secreção sua, limpa, não tem nenhum problema você tocar, ela já é o suficiente para massagem. O trabalho da mobilidade pélvica é muito importante para a gestante. Essa estrutura da pelve, que é toda envolvida por estrutura óssea, dentro dela tem um grupo muscular. Então, quando eu movimento a minha pelve para um movimento para frente, movimento para trás, empinando o bumbum, faço um movimento de rotação bilateral para trabalhar de todas as formas, eu estou ativando essa musculatura. Eu estou soltando as tensões que essa musculatura forma devido ao peso da gestação que ela está sustentando. E essa mobilidade pélvica é super importante na hora do trabalho de parto, porque o bebê vai se encaixando no canal vaginal e conforme você movimenta essa pelve, você auxilia a dar espaço para a descida desse bebê. Agora que nós já falamos da preparação da mulher antes da gestação e durante a gestação, nós vamos falar da preparação dessa mulher para o parto, no momento do parto. É muito importante dizer que por mais que você vá se informar e ler sobre o trabalho de parto, ele acontece de uma forma muito individual. Então o que a gente tem é uma ideia geral desse trabalho de parto. Cada mulher vai ter as suas sensações e as suas percepções de uma forma única. Atualmente, durante o trabalho de parto, cada vez mais é comum ouvir mulheres que nem relatam dor, porque elas estão tão conectadas com o corpo delas que no momento do trabalho de parto, elas sentem de forma intuitiva exatamente qual é a posição que elas precisam ficar para facilitar a passagem desse bebê. O profissional da fisioterapia na saúde da mulher e pélvica, ele vem para acompanhar a paciente numa forma de orientar o que mais pode ser feito nesse posicionamento. Durante o trabalho de parto, posições que façam abertura da pelve são muito bem-vindas, como cócoras, por exemplo. Mas não é todo o tempo que você vai conseguir manter essa postura de cócoras. Então utilize de outras posições que você se mantenha em movimento, facilitando a mobilidade dessa pelve. Durante o início, a primeira fase do trabalho de parto, quando a dilatação ainda não está desenvolvida, não fique parada. A regra é essa, não fique parada. Movimente a sua pelve de um lado para o outro, faça movimento de circular esse quadril, mesmo em pé,
às vezes na entrada da maternidade, na própria sala de parto. Não fique o tempo todo sentada. Lembre-se que quanto mais verticalizada você estiver, mais favorável fica a descida do bebê. Se você quiser movimentar essa pelve com apoio, eu sugiro que você abrace o seu parceiro. Uma dica é, coloque as suas mãos no pescoço desse parceiro que está acompanhando o teu parto, o seu rosto em cima do ombro dele, e aqui você consegue fazer um movimento de pelve solta. E no momento da contração, simplesmente solte o seu corpo. Fique literalmente pendurada nesse pescoço e solte essa pelve lá para baixo. Isso vai ajudar a liberar todas as tensões musculares que estão vindo por conta da pressão do útero e do bebezinho que está se encaixando no canal vaginal. A posição de 4 apoios é muito recomendada, porque você favorece o alinhamento do bebê, mantendo as costinhas dele alinhadas à sua linha do umbigo, e dessa forma facilita a passagem da criança. Então, quando você se sentir cansada da postura em pé, vá para cima da maca ou no colchonete apoiado no chão e faça exercícios em 4 apoio. Que exercícios são esses? O de mobilidade da pelve, rotação de quadril, encaixar quadril para frente e empinar o bumbum para trás. Esses exercícios o tempo todo vão ajudar. Outros exercícios que podem ser feitos são exercícios de caminhada, que não precisa ser a longas distâncias. Se a sala for pequena, você pode simular uma caminhada no lugar onde você está. Então levanta a perna e simula essa mobilidade da pelve como se fosse um caminhar parado. Se sentir segura nesse momento é muito importante. E se conectar com você, perceber o que o seu corpo está dizendo, o teu cansaço, fome, sede, tudo isso você tem que dizer. Mesmo que você escute que naquele momento aquilo não é possível, mas você tem que externalizar o que você está sentindo, até para que os profissionais que estão à sua volta possam te assessorar da melhor forma possível. Pensando agora no pós-parto, é muito importante diferenciar a situação do parto cesárea para o parto normal. As mulheres do parto cesáreo, elas vão para o quarto e elas vão com receio dos movimentos devido à cicatriz que fica no abdômen. Receio desses movimentos principalmente na hora do banho, na hora da higiene, para evacuar, para urinar. As mulheres do parto normal, elas vão para o quarto com uma sensibilidade na região do períneo, por todo o trabalho que teve da estrutura muscular durante o parto. Essa musculatura ela leva um tempo para voltar ao normal, então as mulheres sentem essa sensibilidade. Também na hora de evacuar e na hora da micção. Uma coisa muito importante é você observar o funcionamento do seu metabolismo. Para as mulheres que já têm um histórico de constipação, no momento do pós-parto, como o intestino trabalha com diferença de pressão e esse bebê que saiu do útero está permitindo uma pressão diferente dentro da pelve, pode ser que você tenha um quadro de constipação. Nós aconselhamos fazer o uso de um apoio de pés na hora de evacuar. O que seria isso? Um banco simples na altura média de uns 15 centímetros, que você possa apoiar os seus pés, elevando o seu joelho numa linha mais alta que a do quadril. Dessa forma, você vai ficar numa postura mais funcional, mais fisiológica para evacuar e vai conseguir evacuar sem fazer força. A incontinência urinária do pós-parto, ela deve ser observada. Em que situação que você pede essa urina, em que quantidade você pede essa urina, e isso deve ser relatado ao obstetra no pós-parto, porque ele vai te encaminhar para uma fisioterapeuta para fazer a avaliação do pós-parto. E dessa forma ela vai avaliar como está essa estrutura muscular que teve alteração durante a gestação, que teve alteração no momento do parto e agora vai ser feito um trabalho de reabilitação para que ela se torne funcional. A vida sexual da mulher no pós-parto é muito delicada, então é importante que a mulher se observe na questão do desejo sexual, na questão da lubrificação. Alterações hormonais ocorrem, então a lubrificação às vezes fica comprometida. Tenha
calma, tenha paciência para a retomada da vida sexual. É muito importante que o casal esteja alinhado quanto a isso. E o médico está sempre presente para poder te alertar o que é normal e o que não é normal. Não insista na relação sexual dolorosa. Se ela está desconfortável, é porque o teu corpo ainda não está preparado. Vá aos poucos. Eu sempre aconselho que o sexo no pós-parto comece sem a penetração. Comece com um banho, com um bom namoro, com uma massagem e deixe a penetração acontecer como consequência desse ato. A musculatura do assoalho pélvico ela é sensível e quando ela passa por essas alterações, eu posso gerar nela pontos de tensões, conhecidos como trigger points. E esses pontos de tensões, eles vão levar a dores na relação sexual. Então, se você percebe dor na relação sexual, procure o seu obstetra, procure um fisioterapeuta. No pós-parto, outra observação da fisioterapia é em relação aos músculos do abdômen. Muito se fala da diástase. A diástase, propriamente dita, é o afastamento dos músculos do reto abdominal, esses músculos que ficam aqui na frente do abdômen. Até 3 centímetros de afastamento é considerado fisiológico, ou seja, natural da gestação. É uma necessidade do organismo com o desenvolvimento do bebê dentro do útero, procurando por espaço dentro desse abdômen e essa musculatura ceder. É patológico quando passa desses 3 centímetros, comprometendo a estrutura muscular abdominal como um todo. No pós-parto, a gente avalia esse afastamento do músculo reto abdominal e avaliamos todas as estruturas musculares do abdômen. E através de exercícios da ginástica hipopressiva, por exemplo, a gente consegue fazer com que essa musculatura retorne à posição inicial de uma forma saudável, inclusive deixando esse abdômen pronto para uma nova gestação. A convite da equipe Gesta Vida, eu vim aqui pontuar algumas coisas da fisioterapia na saúde da mulher e pélvica. Mas eu quero finalizar essa minha mensagem falando de algo que não diz respeito à fisioterapia. Diz respeito à minha experiência com tantas mulheres que eu já acompanhei e eu gostaria de dizer a vocês, pai e mãe, que cada nascimento de criança, ele é único. Eu brinco muito que os profissionais dessa área de parto, eles são viciados em ver ser humaninhos nascerem, porque é um movimento único da vida. Não existe parto igual. Então eu aconselho que o casal, independente da situação em que se encontra o casamento, estejam muito unidos nesse momento. Principalmente no pós-parto, que são os primeiros momentos de vida desse bebê. Uma coisa muito importante é saber que pai e mãe são diferentes, mas ambos têm uma conexão muito forte com essa criança, que começa desde a gestação. Pai tem uma conexão via Wi-Fi, mãe tem uma conexão via cabo, que é conectada ali do cordão umbilical. Eles vão dizer que vão cortar esse cordão umbilical no momento do parto, mas não é verdade. Ele só vai transmutar. Essa conexão fica para sempre. O filho está morando longe. Se ele tiver uma dor de barriga, mãe sente. Pai sente também. Mas é um sinal do Wi-Fi que às vezes falha um pouquinho. Se for jogo, final de campeonato, acabou a conexão do pai. Ele vai balançar o menino no colo, mas ele desliga a audição do chorinho para poder ouvir se foi um pênalti ou não. É muito importante saber que, apesar do jeito diferente, ambos estão unidos ali para oferecer para essa criança a melhor boas-vindas que ela merece, com muito amor, com muito carinho, com muita serenidade. O momento é um momento novo para todos os envolvidos. Estar conectado ajuda muito. Um bom parto para vocês.